Estamos lendo o livro de Gênesis. Vamos começar agora o capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi, Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Descomedido como a água, não reterás a preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima já retaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira seleta, lava as suas roupas em vinho, e a sua vestidura em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no litoral, será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom, e que a terra era agradável. Sujeitou os seus ombros à carga e entregou-se ao serviço forçado de um escravo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Quanto a Gade, guerrilheiros o acometerão, mas ele, por sua vez, os acometerá. De Azer, o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto a uma fonte. Os seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e perseguiram. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos. As coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. E cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes deu ordem, dizendo-lhes:
eu estou para ser congregado ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã. Cova esta que Abraão comprou de Efron, o Eteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Éter. Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, encolheu os seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Estamos lendo o livro de Gênesis e agora vamos ler o capítulo 50. Então José se levantou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias de embalsamação. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, peço-te, e sepultar meu pai, então voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Subiu, pois, José para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos, os seus rebanhos e o seu gado. E subiram com ele tantos carros como gente a cavalo, de modo que o concurso foi muito grande. Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias. Os moradores da terra, os cananeus, vendo o pranto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, pelo que o lugar foi chamado Abel Misraim, o qual está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó lhe fizeram como ele lhes ordenara, pois o levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, como propriedade de sepultura a Efron, o Eteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: Porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: Teu pai antes da sua morte nos ordenou: Assim direis a José: Perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai.
e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito.